Povo abençoado, estamos aqui no nosso canal. Queremos falar um pouco sobre o Descendo, que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2020. Trazer para você um resumo daquilo que entendemos, daquilo que tivemos, né, uma impressão no espírito, daquilo que visualizamos. Primeira coisa que eu queria falar para você, que a previsão era de temporal. Estávamos em São Bernardo do Campo e quando deu o jornal era que sábado teria tempestade. Fiquei preocupado, questão de mobilização, carro, né, translado, e oramos, né, o pessoal do Descende orou. Irmãos, sol que queimou todo mundo, um sol de lascar, na verdade ali no sábado, uns céus abertos, mas não houve chuva, não houve tempestade na cidade. Você está vendo agora São Paulo debaixo de chuva, quando deu meia-noite, na verdade, ali no domingo, foi que o temporal caiu. Isso quer dizer, Deus segurou a chuva para que não acabasse com o evento, porque a chuva que veio em São Paulo, que você está vendo na mídia aí, teria acabado na verdade com o evento. Quero dizer para você que nesse tempo nós estávamos lá e de um lado havia, né, ali uma provisão em que não tinha chuva, do outro lado também não tinha chuva, quando de repente houve uma nuvem no meio do estádio do Morumbi. E aquela nuvem apenas no estádio do Morumbi trouxe chuva para nos refrescar, diante do tamanho era o calor que estávamos vivendo ali no estádio. Irmão, simplesmente sobrenatural o que aconteceu na natureza, na meteorologia daquele dia. E isso já, para mim, já foi, vamos dizer assim, um grande sinal, já foi algo assim muito sobrenatural. E a segunda coisa que eu queria falar é que o Descendo, por exemplo, lá em Orlando, reuniu mais ou menos 60 mil pessoas no estádio em Orlando, ali na Flórida. Mas, irmãos, Brasil é a sua vez, não tem jeito. Os críticos aí de plantão estão tentando de qualquer jeito derrubar. Não considero Descendo como apenas um evento, mas realmente Deus operando na sua multiforme graça, Deus operando na sua cosmovisão, olhando não apenas para uma denominação, para uma teologia, mas orando para o povo, para a sua noiva. E ele veio, o mover de Deus foi sobrenatural, porque, irmãos, foram quase 3 estádios, reunindo quase 200 mil pessoas, se não passou de 200 mil pessoas nesse dia. Terceira coisa que eu queria te falar era que a unidade da igreja. Nós tínhamos ali, irmãos, o Davi Miranda Neto, da Deus e Amor, Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, né? Apóstolo Luiz Hermínio, que era do Mevan, que é do Mevan, e muitos outros irmãos, pastores, apóstolos, evangelistas que vieram de fora. Isso significa, nós não estávamos, irmãos, nós não estávamos atrás de uma teologia. Nós não estávamos atrás, irmãos, de o que está certo do que está errado. O que aconteceu foi que Deus veio no todo, Deus veio sobre a sua igreja, porque não era um povo pregando, não era uma mentalidade, não era uma igreja, não era uma denominação, não era um homem estabelecendo algo, era a igreja de Jesus reunida, e foi lindo, irmãos, o que Jesus fez. Homens ali, irmãos, como Lauren, ele falou sobre a questão da tradução da Bíblia, né? Mais de 1000 povos que ainda não receberam a Bíblia, falou sobre a questão da importância da tradução. O próprio movimento do Descendo ali, eles trouxeram a questão do envolvimento da juventude com a leitura das escrituras, com o envio, com a preparação desses jovens. Nós vimos a questão, por exemplo, da chuva, irmãos. Desde 1995 até os dias de hoje, não se teve uma chuva em São Paulo como se teve após o Descende. Deus segurou a tempestade e foi algo realmente, irmãos, sobrenatural, algo assim no macro que Deus operou no nível extraordinário, e nós pudemos ver ali a grande mão do Senhor operando de uma forma sobrenatural. Outra coisa que eu queria falar, por exemplo, foi a questão da unidade, né? Foram várias denominações, vários pastores, várias pessoas ali, foi algo muito interessante. Foi falado muito sobre a orfandade, né? A ministra Damares teve lá no Descendo, falou sobre questão de adoção.
né, a orfandade biológica, de nós adotarmos. Randy Baker veio depois falando sobre a orfandade espiritual. Ninguém pode ser enviado, ninguém pode ser levantado se não houver um pai espiritual, se não tiver alguém, né, que o envie, que o direcione. Irmãos, nós tivemos muitos milagres acontecendo. Pastor, mas a Bíblia fala, né, Lutero falou também, possa chover, né, milagres, mas se não for centrado nas escrituras, sim, reconheço, entendo tudo isso, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para você: dura coisa é vir contra o mover e contra aquilo que Deus está fazendo na nação. Foi um mover macro, foi a soberania de Deus operando no meio de um povo. Nós sempre vamos ter no meio de um povo, né, um outro povo que ainda não entendeu, que não se relaciona com Deus, que não teve um encontro verdadeiro, que não tem base nas escrituras. Nós sempre vamos ter. Nós não podemos subestimar o poder de Deus, o poder do Espírito, ativando ali jovens, tocando a vida de jovens, convertendo, porque Ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Foi algo, irmãos, extraordinário. O nosso presidente, irmãos, aceitou a Jesus. Tem coisa mais linda. Nós estávamos no Morumbi e aí um outro, né, irmão comunicou ao Morumbi e lá foi declarado pelo Todd White que o nosso presidente havia aceitado a Jesus. Estavam lá no estádio do Mané Garrincha, em Brasília, e levantou a mão e disse que o país era laico, mas que ele era cristão. Irmãos, foi algo de Deus fazer. Nenhum homem poderia fazer o que aconteceu no Descendo no dia 8 de fevereiro. Impossível. O envolvimento com missões, com o propósito do envio, o envolvimento com a Bíblia, de tradução da Bíblia, de leitura da Bíblia, o grande programa lá, o aplicativo de celular do Descendo falava sobre, né, a pescagem de quantos já leram a Bíblia, quantos estão lendo a Bíblia. Então, irmãos, não foi uma coisa desorganizada, uma coisa fora do propósito. O pastor Silas Malafaia esteve lá falando sobre o marxismo cultural, falando sobre o poder da esquerda, que é ateísta, né? Bateu bastante nisso, né? Todd White realmente veio falando sobre o casamento homossexual, sobre o aborto. Irmãos, Deus estava operando no macro, naquilo que o homem não podia fazer. Houveram, né, pessoas que se envolveram na organização, mas na verdade a finalização era Deus operando na sua igreja, trazendo uma consciência missionária, uma consciência de preparo, tirando a igreja do envolvimento dos últimos dias, que é o envolvimento com o casamento gay, com o aborto, com o marxismo cultural. Foi de forma algo sobrenatural. Tivemos lá pessoas se levantando para a adoção de crianças, adoção biológica realmente. Irmãos, foi algo muito sobrenatural. Eu vou passar um vídeo para você aqui rapidamente, de um tempo em que nós estávamos lá e aquela música das antigas, sabe? Que nós cantamos e de repente no meio do louvor, irmãos, os céus, as nuvens se fecharam e houve, sabe, algo incandescente, uma nuvem parecia que estava pegando fogo no meio do estádio apenas, irmãos. Era Deus, sabe, sinalizando algo sobre os céus do Morumbi, de São Paulo e da nação brasileira. Coisa linda. Veja aí, Deus te abençoe. Voltamos aqui, querido. Não pode ser algo que nós entendemos como apenas algo que aconteceu, que a gente vai dizer que, sabe, foi coincidência. Não foi, irmãos, foi Deus abrindo os céus e rasgando sobre o estádio. Querido, eu quero agora fazer... Você que é um crítico de plantão, que está aí criticando, falando, eu quero te desafiar a algo. Irmãos, vamos fazer um Descendo então nas nossas cidades. Quem sabe agora as 27 capitais do Brasil levantar um Descendo aí, num estádio menor. Quem sabe agora os interiores. Hoje eu falo de Uberlândia, eu sou do Rio, mas estou em Uberlândia. E nós temos aqui o Sabiazinho. Quem sabe agora a gente levanta, irmãos, um grande Descendo no estádio. E a gente reúna a igreja. Você já viu o avivamento das Ilhas Fiji? Vai procurar o que foi o avivamento das Ilhas Fiji. Eles não procuraram teologia, eles procuraram os líderes da igreja, se reuniram e clamaram. E Deus veio sobre o arquipélago de 322 ilhas. Esse é o grande avivamento das Ilhas Fiji. Desafio você, que é um teólogo, um crítico de plantão, para você levantar um grande clamor na sua cidade, para você fazer um grande evento que reúna a igreja para um tempo de arrependimento, para um tempo de preparo, de envio da última hora.
Deus te abençoe. Povão abençoado, estamos aqui para falar um pouco do resumo do Descendo, que nós entendemos. Primeira coisa, eu entendo que a meteorologia para sábado, dia 8 de fevereiro de 2020, era tempestade em São Paulo. O Deus segurou o céu, segurou a chuva. Quando acordei no dia 8, um sol rasgado sobre São Paulo, céus abertos sobre São Paulo. Fomos ali para o estádio e ali começou o Descendo. Primeira coisa, uma sinalização de Deus, debaixo de uma meteorologia que falhou, deu realmente de forma errada, que havia uma tempestade e ela não veio, mas era apenas Deus segurando. Olha para São Paulo agora, debaixo de água, debaixo de inundações, você vai ver o que Deus fez, porque se essa chuva que deu em São Paulo após o Descendo tivesse dado no dia 8, sábado, havia acabado com o Descendo. Por isso Deus, primeiro sinal foi Deus segurando ali a chuva e foi algo sobrenatural. Segunda coisa que eu queria te falar, que é a hora do Brasil, sim. Os críticos aí de plantão, mas é a hora do Brasil. O Descendo lá em Orlando, na Flórida, foram mais ou menos 60 mil pessoas reunidas em um estádio. Nós tivemos aqui quase 3 estádios lotados. O Mané Garrincha praticamente quase lotou também. E nós tivemos aí mais de 200 mil pessoas reunidas nos estádios, clamando com uma voz para que o Senhor viesse sobre a nação para o envio da última hora. Sabemos que temos, que ter preparo, mas, irmãos, nós não podemos subestimar o poder do Espírito de convencer do pecado, do juízo da justiça, de ativar jovens, de tocar pessoas. Se fosse assim, nós não faríamos nada, nas nossas igrejas, não estaríamos pregando. Eu sou pastor de igreja local. Irmãos, eu prego todo santo dia. As pessoas não mudam da noite para o dia, nem eu mudo da noite para o dia. Então a gente não pode subestimar que num evento desse vai ter uma pregação e não vai acontecer nada. Irmãos, pode ser um start, pode ser um início, pode ser o Senhor convencendo realmente pessoas. Terceira coisa, as pessoas falam, mas foi pago. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, se você congrega, se você não é um desigrejado, a igreja que você congrega, ela também paga aluguel. Então você deveria deixar de pagar aluguel para também, na verdade, ir congregar num lugar que não se paga nada. Então todo lugar que nós estamos, tudo que nós fazemos hoje depende do dinheiro. Não tem como levantar uma estrutura daquela para reunir o povo de Deus, que não foi uma denominação, que não foi um movimento, que não foi uma igreja, mas reunir o povo de Deus. Nós não temos como fazer isso sem o quê? O dinheiro. Quarta coisa, quando nós olhamos teologicamente, um vídeo que já postamos aí no canal antes do Descendo, porque eu estava ali no Descendo e creio que foi algo violentamente de Deus. Porque nós vemos, irmãos, nós vimos ali várias denominações, teologia, aonde Deus veio sobre o todo, aonde a soberania de Deus operou, aonde o governo do Senhor veio sobre a nação. Por que isso? Nós tínhamos ali, irmão, Silas Malafaia, por exemplo, pastor Silas, que é da Assembleia de Deus, um homem que é uma voz no Brasil, um homem, que tem a sua teologia muito forte e voltada à Assembleia de Deus. Nós tínhamos ali, irmãos, até mesmo o Davi Miranda Neto, que é da Deus e Amor. Nós tínhamos ali evangelistas, como Daniel Colenda, como Todd White, tinha tudo que é tipo de denominação, tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de pastores, todos reunidos em prol de um propósito, que o Senhor venha, que o Senhor ative, nos prepare e que a igreja do Senhor seja enviada para a colheita da última hora. Isso que mais me chamou a atenção. Irmão, se fosse um evento apenas, aonde fosse uma denominação levantando a sua teoria ou a sua teologia, nós poderíamos sim, às vezes, discordar e até denunciar. Irmãos, mas um lugar onde se reúne o povo de Deus, pastores de tudo que é tipo, de tudo que é pensamento, de tudo que é jeito, estávamos reunidos em um só lugar, declarando o Brasil, o senhorio de Cristo, declarando o envio da última hora. Quinta coisa que eu quero falar para você, irmãos, não houve choveu apenas ali no estádio. Deus sinalizando. Quando nós olhávamos em volta do estádio, estava todo azul. Uma nuvem pairou sobre o estádio e choveu apenas sobre um lugar onde está muito quente, muito calor, um sol de rachar. E uma chuva violenta de Deus veio para nos refrescar por meio de oração que nós estávamos ali precisando, irmãos. Foi um sinal, os céus sinalizando. Sexta coisa que o céu sinalizava, quando nós cantávamos Espírito, Espírito, que desce como fogo, irmãos, essa mesma nuvem, ela abriu um clarão, eu vou mostrar para você, dá uma olhada aí.
clarão e ficou como um fogo sobre o céu. Era o poder do Espírito, era o Senhor sinalizando nos céus. Assim como Jesus de Nazaré, no dia que ele nasceu, houve uma estrela que sinalizava o seu nascimento. Assim foi sinalizado que o Senhor, querido, estava sobre tudo aquilo que estava acontecendo nos céus, né, da nação. Nós tivemos ali, irmãos, a adoção sendo proclamada pela Damares, que é ministra, falando sobre adoção. Randy Baker falando sobre órfãos espirituais. Ninguém pode ser enviado, pode ser liberado sem ter um mentor, sem ter um pai espiritual, sem ter quem o direcione, quem o envie. Perfeito, irmãos. Pastor Silas Malafaia entrou falando, irmãos, sobre o marxismo nas escolas, marxismo cultural, o grande ateísmo da esquerda que está sendo pregado nos últimos dias, que os jovens não podem se corromper. Irmãos, quanta coisa gloriosa. Não foi um homem, não foi uma denominação, não foi uma teologia, foi a igreja reunida. Não podemos subestimar aquilo que Deus está fazendo através dos homens de Deus que estão sendo levantados na nação. Existem muitos homens aí que estão de plantão, são críticos de plantão, mas eu queria desafiar algo para você. Irmãos, ali foi falado sobre orfandade, pessoas se levantando, irmãos, para adotar, para adoção de crianças. Foi falado sobre orfandade espiritual, a grande unidade da igreja que estava ali, em meio ali mais ou menos às 17 horas. Todd White, ele pega ali o microfone e fala que Jair Bolsonaro, o presidente, a maior autoridade dessa nação, estava sendo levantado ali, levantando a mão para Cristo. Irmãos, o estádio foi a uma explosão. O povo de Deus reunido, o povo de Deus glorificando, denominações diferentes, pensamentos diferentes, todo mundo em um único clamor de preparo de envio para a colheita da última hora. Irmãos, foi simplesmente sobrenatural. Sobrenatural. Agora, eu queria... Lauren também, que é da Jocum, ele teve falando um pouco sobre a grande questão, né, das traduções da Bíblia, né? Olha a preocupação, irmãos. Um homem de 85 anos, que é fundador da Jocum, ele falou sobre lugares que ainda não tem, né, a tradução da Bíblia. Ele com 85 anos trabalha para traduzir a Bíblia e para que chegue a esses povos não alcançados. Irmãos, nós vimos ali vários tipos de evangelistas. Todd White se levantou, denunciou o casamento gay, denunciou o aborto, falou que precisa haver mudança, né, na igreja. Irmãos, nós não estávamos brincando. Foi um clamor da última hora da igreja. Foi um clamor não de uma denominação, mas do povo de Deus, e ele veio com chuva, um céu rasgado, irmãos, como fogo veio somente sobre o estádio. Sabe o que mais tivemos ali, irmãos? Mais de 4.800 pessoas aceitando a Cristo. Foi sobrenatural. Que número é esse? Num tempo tão difícil que estamos vivendo da igreja. Sabe que nós tivemos lá mais? Nenhum desses homens que foram, né? Eles pagaram, na verdade, tiveram as suas passagens pagas. Todos pagaram a sua passagem para estarem ali. E nós não queremos aqui apenas, irmãos, defender um evento. Nós queremos defender uma temporada, algo que Deus está fazendo sobre a nação. Eles se disponibilizaram todos a estarem ali, pagarem as suas passagens, estarem ali sem oferta, sem custo. E, irmãos, algo lindo que o Senhor está fazendo. Eu acredito também, né, que houve até a situação da leitura das Escrituras, né, leitura da Bíblia, né, muitos ali, através do aplicativo, disseram que nunca leram a Bíblia, que nunca tiveram, né, contato com a Bíblia, muitos jovens, e ali eles tiveram, através do aplicativo do Descendo, um relacionamento para poder começar uma leitura diária das Escrituras, justamente para o preparo do envio, irmãos. Então são coisas como essa que nós precisamos, né, colocar em pauta e entender. Sabe, eu quero agora denunciar e falar aos teólogos e até mesmo aos críticos de plantão. Querido, faça algo na sua cidade, se levante. Agora eu quero fechar com você dizendo, procure e vai ver o avivamento das Ilhas Fiji. Um arquipélago de 322 ilhas, que viveu um avivamento sobrenatural, reunindo os pastores, independente de denominação, independente de pensamento ou de liderança, independente de quem são, reuniu os pastores e ali eles se arrependeram e clamaram ao Senhor, e Deus tocou as Ilhas Fiji de uma maneira sobrenatural. O avivamento veio sobre as igrejas lotaram, o Senhor tocou na economia, o Senhor tocou até na agricultura, o Senhor tocou em todas as áreas que havia ali nas Ilhas Fiji. Irmãos, o que aconteceu Descendo dia 8 é o que
nós estamos proclamando sobre a nação. Não é o início de um avivamento, mas é a continuidade daquilo que já estamos gerando. Realmente algo ali destravou, algo foi dado um start, algo ali foi, irmãos, iniciado, um destravar foi iniciado, mas muitos que estavam ali, como eu, já estamos vivendo algo. Foi uma continuidade de ver que Deus realmente está vindo sobre a nação. Irmãos, em Orlando foi 60 mil no estádio. Ali haviam mais de 200 mil pessoas no Brasil reunidas. É a hora do Brasil, chegou a sua vez. Isso é mais ou menos um relatório de tudo que vimos ali e de tudo que desenvolvemos.